Presta atenção nisso aqui. Se tu tivesse comprado R$ 1.000 de Bitcoin em 2018, quando ele custava $6.000, hoje ele custando mais de $117.000, tu já teria mais de R$ 19.000. Isso numa época onde todo mundo já falava que o Bitcoin estava caro demais e não valia mais a pena comprar. Infelizmente, a gente não pode voltar para o passado, mas a gente pode aprender com ele para aproveitar o presente, sempre olhando para o futuro. Eu comecei a investir em criptomoeda justamente em 2018. De lá para cá, eu fiz muita besteira, ganhei muito dinheiro, perdi muito dinheiro e por um bom tempo perdi mais do que ganhei. Até, enfim, entender como funcionava o mercado, entender que a gente consegue fazer isso de uma forma mais simples. Inclusive, o que eu mais aprendi durante esses anos de experiência é que tu não precisa complicar para investir em cripto, para ficar com um saldo positivo. Então, justamente por isso, eu decidi trazer aqui 3 criptomoedas que, na minha visão, todo iniciante deveria conhecer antes de começar a investir. Então eu vou tentar trazer elas aqui de forma simples, direta e o porquê também de cada uma delas. Bom, então antes de eu começar, já deixa teu like aí no vídeo, se inscreve no canal, porque isso me ajuda demais para que eu continue trazendo conteúdos assim como esse, tá? E já aproveitando também, a Coinbase, maior corretora de criptomoedas dos Estados Unidos, está te dando de mão beijada R$ 20 em Bitcoin. A única coisa que tu precisa fazer é criar uma conta lá dentro. É uma iniciativa aí da Coinbase para te ajudar a começar a investir em criptomoeda. Então, se tu quiser aí, clica no link que está embaixo na descrição da Coinbase ou simplesmente lê esse QR Code que está aparecendo na tela aí para ti. Então, vamos lá. Primeira moedinha, obviamente, é o Bitcoin, conhecido como ouro digital. Na boa, não ignora o Bitcoin. Eu sei que tu acha que ele já está caro demais, que tu acha que tu não vai ter uma valorização muito grande, mas quando a gente olha para Bitcoin, vai muito além da gente simplesmente pensar em valorização. A gente tem que sim olhar para o longo prazo, mas funciona como uma espécie de proteção contra as moedas fiduciárias. Hoje talvez tu não entenda a complexidade, ou talvez tu não entenda o potencial que o Bitcoin tem, ou o real valor que ele tem. Mas vamos construindo isso com calma, vamos construindo isso aos poucos. Então eu vou começar por aqui, mostrando para vocês 4 qualidades que ele tem e que, na minha opinião, fazem com que ele seja único e diferenciado. Bom, o primeiro motivo é o tamanho do Bitcoin. Hoje o Bitcoin é o 5º maior ativo de valor do mundo. Ah, Cauê, então se ele já é o 5º, significa que ele não tem muito para onde crescer, ele não tem muito aonde se valorizar. Calma, o Bitcoin ainda vai sim buscar a posição número 1. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, é uma questão de tempo, contigo querendo ou não, comigo querendo ou não, com a Rússia, China, Estados Unidos querendo ou não, isso tende a acontecer naturalmente. Eu prefiro estar posicionado no ativo que vai tomar a posição do ouro como principal ativo de valor do mundo, imagino que tu também queira estar posicionado nisso. Segundo motivo, e que hoje é um dos que eu considero mais importante, descentralização. O Bitcoin ele não está nas mãos de um governo, ele não está nas mãos de bancos centrais, ele não está nas mãos de uma instituição, ele funciona de forma descentralizada. Hoje, quando tu tem dinheiro no teu banco, seja Banco do Brasil, Santander, Nubank, enfim, qualquer tipo de banco, na verdade esse dinheiro ele não está realmente sob tua custódia, ele está sob a custódia dos bancos. E se por algum motivo A ou B, os bancos, ou o governo do Brasil, ou até mesmo o governo dos Estados Unidos, de alguma forma decide que tu não vai mais ter acesso àquele dinheiro, acabou. Tu simplesmente não vai ter mais acesso àquele dinheiro. Então, na verdade, aquele dinheiro, ele não é realmente teu. Ele está sob a custódia de outra pessoa. Então, infelizmente, eu enxergo isso como uma grande desvantagem. É óbvio que hoje a gente não está num cenário de caos, hoje as coisas acontecem naturalmente no mundo, a gente tem uma guerra aqui, outra ali, mas tu já parou para pensar como isso seria um problema num cenário de guerra mundial ou num cenário de caos que a gente já teve, inclusive, várias vezes na história da humanidade? Tu já parou para pensar como isso pode ser ruim para ti? Ou até mesmo se tu levar um processo aí de forma injusta, ou até mesmo de forma justa, como isso pode te prejudicar em tantas formas que tu pode acabar saindo com uma mão atrás e outra na frente, mesmo sendo um milionário ou até mesmo um bilionário. Bom, terceiro ponto, escassez, também um dos mais importantes para mim. Só podem existir 21 milhões de bitcoins a serem minerados. Hoje já foram minerados mais de 93% desses bitcoins e já estima-se que mais de 4 milhões simplesmente foram perdidos. Porque se tu não tem a chave da tua carteira, tu
perdeu teus bitcoins. Se uma pessoa tem muitos bitcoins, a pessoa morre, não deixa a senha com ninguém, aqueles bitcoins nunca mais vão voltar para o mercado. Então estima-se hoje que mais de 4 milhões já foram perdidos, certo? Problema de escassez. Vamos lá, por que isso é tão importante? Por que é importante ter um limite de bitcoins no mundo? Quando tu tem um limite de alguma coisa, tu não consegue aumentar aquela quantidade de coisa, o preço ele só tende a se valorizar, porque cada vez menos tu tem aquilo em circulação. Quanto mais tu tem de alguma coisa, menos ela vale. Por que vocês acham que existe a inflação com as moedas fiduciárias, seja dólar, real, rúbia, enfim, qualquer moeda fiduciária? Porque os governos imprimem cada vez mais dinheiro. Todos os anos os governos imprimem mais dinheiro. Quanto mais tu tem de uma coisa, menos ela vale. Então vou te dar um exemplo. Hoje a inflação no Brasil, em média, nos últimos anos, ela está de 23%. Hoje a taxa Selic é de 15%. Então se eu pego todo o meu dinheiro e coloco numa taxa Selic, por exemplo, para ganhar 15% ao ano, eu perco 8%, considerando que a média da inflação é de 23% ao ano. Então, na verdade, não é uma renda fixa, é uma perda fixa, porque eu estou sempre perdendo para a inflação. Esse é o exemplo que eu usei com a inflação do Brasil, né? Na maioria dos outros países a gente não tem uma inflação tão grande. A maioria, pelo menos, não deveria ser assim no Brasil, mas infelizmente é. Então esse é um detalhe muito importante que a gente tem que se atentar, que é a escassez do Bitcoin, que vai de contrapartida ao que todas as moedas fiduciárias são e fazem hoje em dia. Quarto e último motivo do Bitcoin: investidores institucionais, não só institucionais, governamentais também. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a corrida para comprar bitcoins já começou, inclusive entre os países. Não é à toa que o Trump está querendo que os Estados Unidos seja a capital mundial do Bitcoin e que eles aprovem todas as leis que vão em sentido a isso também. Isso não é à toa, tá? Essa corrida ela já começou. Tanto que hoje os maiores acumuladores de Bitcoin são países e instituições financeiras gigantes como BlackRock, Fidelity, Grayscale. Então essa corrida ela já começou e eles já sabem que o Bitcoin vai tomar o lugar do ouro. Por que o ouro é o ativo com maior valor do mundo? Vocês sabem dizer isso? Porque o ouro tem propriedades de uma reserva de valor. Ele é escasso também, existe uma quantidade limitada de ouro no planeta Terra. Ele é fácil de malhar, tu pode derreter o ouro, malhar, não é tão fácil de carregar, então o Bitcoin nesse sentido é muito melhor que o ouro. O Bitcoin também é escasso, assim como o ouro. E a terceira propriedade, ele não perpetua, ele não estraga ao longo do tempo, né? Ele perpetua, na verdade, ao longo do tempo. Então o ouro, ele não enferruja, ele se mantém. Assim como o Bitcoin, que como ele é uma moeda criptografada, ele também não tem como simplesmente derreter, desaparecer. Tu consegue transferir Bitcoin mesmo sem internet, tu consegue transferir Bitcoin via satélite, tu consegue transferir Bitcoin via rádio. Então, o Bitcoin ele tem as mesmas propriedades de reserva de valor que o ouro tem, só que são propriedades muito melhores. Eu consigo mandar Bitcoin daqui para alguém da China em alguns minutos. Eu não consigo fazer isso com ouro. Eu não consigo levar todo o meu patrimônio em ouro de um país para o outro de uma forma simples e fácil como eu consigo com o Bitcoin. Então é justamente por isso, por essas propriedades, que o Bitcoin tende a ser e muito provavelmente vai assumir a posição número 1 de maior ativo de valor do mundo, e é uma questão de tempo. Segunda criptomoeda, Ethereum. Tu também provavelmente já deve ter ouvido falar, já que é a segunda maior criptomoeda do mercado cripto. Ethereum é a base de todos os aplicativos e contratos inteligentes que existem hoje. Tu não precisa saber o que é, quais são os aplicativos, como eles funcionam, o que são contratos inteligentes, mas basicamente, para te resumir de uma forma que fique mais simples, mais clara, ela traz utilidade. Eu diria que é a tecnologia que traz utilidade e faz com que tu consiga fazer movimentações que hoje existem no mundo real, só que dentro da blockchain de forma muito mais segura, de forma muito mais barata e principalmente de forma descentralizada. Então pensa na Ethereum como a estrutura que dá vida a essa tecnologia que nasceu do Bitcoin, que é a tecnologia blockchain. Bom, então 3 pontos fortes da Ethereum. Primeiro deles, tamanho e segurança, eu diria. 2 em 1, né? Basicamente é a base de quase todo esse ecossistema DeFi e o ecossistema de NFTs também. Segundo ponto forte, muito forte na minha opinião, tá? Usabilidade. A Ethereum não é inútil. Tu usa Ethereum para muitas coisas.
tu usa Ethereum para pagar as taxas de movimentações, ou seja, qualquer coisa que tu faça dentro da rede Ethereum, seja emprestar dinheiro para um protocolo para ganhar rentabilidade por isso, seja para mandar dinheiro para alguém, seja para fazer um swap, trocar uma criptomoeda por outra, seja para comprar uma NFT, jogar algum jogo NFT, tu vai queimar Ethereum para interagir. É natural e é saudável para que a rede continue funcionando de uma forma sustentável. Terceiro ponto fortíssimo da Ethereum, tá? O institucional já escolheu a Ethereum. A Ethereum já passou pelo teste do tempo. A Ethereum já se demonstrou muito segura. Então, os institucionais estão investindo pesadíssimo dentro da Ethereum. As empresas estão construindo infraestruturas dentro da Web3, dentro da blockchain da Ethereum. Isso traz cada vez mais ainda segurança e estabilidade para a rede, o que torna muito mais difícil uma outra rede blockchain assumir esse posto de segundo lugar que hoje e provavelmente vai continuar sendo da Ethereum. O que nos leva então para a terceira e última criptomoeda que eu vou apresentar para vocês no vídeo de hoje, que é a Solana. A Solana ela já não é tão antiga quanto o Bitcoin e Ethereum, daria para se dizer que ela é mais nova do que essas duas, só que ela tem um grande diferencial em relação a essas duas. Ela é muito mais barata e ela é muito mais rápida também. Por que tu considera ela tão promissora? Bom, o primeiro ponto é performance, né? As transações elas realmente são muito rápidas e muito baratas. Isso é ótimo para quem quer desenvolver jogo, para aplicações que necessitam de alto volume e alta demanda. Segundo ponto, ainda é um protocolo que está numa fase de expansão muito grande. Cada vez mais as pessoas migram para esse protocolo, cada vez mais as pessoas e empresas migram para a Solana justamente por essas características. Terceiro motivo promissor, potencial de valorização. Já que ela tem um market cap menor do que Bitcoin, menor do que Ethereum, ela tem um potencial de se valorizar mais do que essas duas já comentadas. Não tem como falar de Solana e não ouvir falar de meme coins, né? Então esse é um ponto muito forte da rede Solana e agora também eles estão com um pezinho forte na parte de DeFi. Então era isso. Essas três criptomoedas são, na minha visão, a melhor porta de entrada sólida para quem quer iniciar nesse mercado. É óbvio, eu espero que tu saiba pelo menos que é óbvio, que a gente está numa fase final de ciclo. O Bitcoin acabou de bater máxima histórica. Então a tendência é que no ano que vem a gente tenha uma queda muito forte dessas três criptomoedas. A gente ainda tem margem para subir e é provável que no final do ciclo a gente tenha uma valorização muito grande, normalmente é assim que funciona nos ciclos, mas tu precisa entender que a gente está numa fase de mercado onde eu, por exemplo, que já estou há muito tempo comprando em baixa, estou realizando lucro. Então tu tem que entender que mesmo comprando essas três criptomoedas, tu está assumindo um risco maior de perder no curto prazo. Agora, se tu tiver paciência para comprar elas, aumentar a posição delas ao longo dos próximos anos, pode ter certeza que no longo prazo tu não vai te arrepender dessas três posições sólidas que a gente tem dentro do mercado de criptomoedas. Então vou te lembrar mais uma vez, tá? Se tu quer começar nesse mercado, começa sem afobação. Começa criando essa conta na Coinbase, ganhando R$20 em Bitcoin, começa investindo em moedas sólidas, busca conhecimento, aprende aos poucos, porque, na boa, isso aqui é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa para fazer grana no mercado cripto, mas não precisa começar comprando meme coin, não precisa começar correndo alto risco, ainda mais nessa fase de mercado que a gente está. Se a gente tivesse em outra fase, talvez o papo aqui seria outro. Então, vai na boa, vai em criptomoedas sólidas e se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando vídeos como esse e vídeos também que eu gosto de assumir um pouquinho mais de risco quando a gente estiver no momento de fazer isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final e até o próximo vídeo.